Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos falar sobre a importância do toque. O toque que é muitas das vezes esquecido ao longo das. Não é ao longo das relações, é nas relações de longa duração. Nós no início fazemos tudo muito, beijamos muito, tocamos muito, abraçamos muito, e a paixão está ao rubro. Infelizmente, no decorrer da relação, o toque começa a ser cada vez menos. Isto não é para generalizar, mas é uma forte tendência que existe nas relações. E porquê é que isto acontece? Oh, minha gente, a gente vive estressada, não é? Conectada com tudo o mundo, como eu costumo dizer, mas não andamos conectadas muitas das vezes connosco, com o nosso corpo. E eu sei que alguns de vocês vão dizer assim: ai, e tal, lá vens tu com ter consciência, não sou nada dessas cenas, ter consciência, o respirar, o tomar consciência do corpo. Pá, vamos deixar estas coisas, essas cenas que às vezes vocês vos faz um bocadinho de confusão. Vamos deixar isso de parte e vamos realmente olhar para isto assim, nuamente. Nuamente. Ou seja, reparem, se nós no dia a dia andamos estressados, a correr, cheio de tarefas, não é só as tarefas profissionais, pois é os filhos, pois é a casa, pois é os compromissos com os amigos, é a família. Efetivamente, nós não escutamos o corpo muitas das vezes. E eu também já passei por isso, já padeci por isso. No final do ano de 2025 fui obrigada a ouvir o meu corpo, porque ele estava a gritar, não é? Tipo, para lá, descansa lá um bocado. Portanto, nós temos esta tendência, infelizmente, e cada vez mais vocês ouvem falar disto, de ter consciência, tocar com consciência, respirar com consciência. Na prática, falando num português assim muito simples, o que se quer dizer com isto é que às vezes temos que parar e pensar em nós e olhar para o nosso corpo. Claro que no meio desta azáfama toda, muitos casais convivem, mas não se tocam. O toque começa a ficar muitas das vezes associado ao sexo. E agora reparem, em relações de longa duração, o que é que acontece? Anda toda a gente nas suas rotinas, depois tem uma série de tarefas que são partilhadas em casa, de filhos, de casa, de animais domésticos, de uma série de coisas, roupas, jantares, compras, essas coisas todas. E muitas das vezes não há lugar para o toque. Chega ao final do dia, o pessoal quer é descansar e estar ali um bocadinho zen para depois dormir e preparar-se para o dia seguinte. Então, muitas das vezes não há espaço para o toque com o nosso companheiro ou companheira. E quando é que começa a haver esse toque? Quando começamos a querer nos envolver intimamente. Muitas das vezes o homem vem, dá ali um apalpançozinho no rabiosque e tal, um amasso, e a coisa rola. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e o que é que acontece? As mulheres começam a associar que quando há toque é porque vai haver intimidade. E então começam a, muitas das vezes, rejeitar o toque. Porquê? Porque nunca conseguem que haja toque sem ter depois todo o desfecho da intimidade do casal. O toque não é só sexual e é muito importante falarmos sobre isto e até para que o homem perceba que não pode só tocar nos dias em que há intimidade com a sua companheira, o toque tem que ser mais permanente e a mulher também perceber que ela também tem que procurar esse toque e que não tem que se fechar quando ele existe, pensando que cada vez que há toque vai haver festa. Até costumo dizer assim: vocês podem fazer um teste, abracem-se todos os dias, beijem-se todos os dias e logo vemos se todos os dias vai haver festa. Se houver vontade, eu acredito que haja. Se não houver vontade, também não vai acontecer todos os dias. Mas podem fazer esse teste. Portanto, o toque aqui também transmite várias coisas, transmite segurança, transmite presença. No fundo, é um gesto que fortalece o vínculo entre as pessoas. Um abraço, um dar a mão, um carinho, muitas das vezes comunica muito mais, do que palavras. E o corpo entende, muitas das vezes entende muito antes da mente, ok? Então, o que é que acontece quando este toque desaparece? Afastamento silencioso entre o casal, o corpo entra em alerta, há menos desejo, há mais solidão na relação muitas das vezes, e não é falta de amor, porque depois começamos a baralhar, não é? Ele já não me ama. Eu já não sei se o amo, eu não sei se o desejo. Ele não me toca, ele quando toca eu fujo.
parece que já sinto uma certa repulsa. Então começa aqui a criar, olha, aqueles bloqueios que lá falamos nos outros episódios anteriores. Então às vezes começamos aqui a complicar toda a nossa relação. E então, muitas das vezes as pessoas também evitam o toque. Porquê? Por ressentimentos, por exemplo, porque me chateei com ele há 2 dias, ou ele chateou-se com ela, quando eu com ele com ela, portanto não é só um exemplo, e então temos ressentimentos acumulados. Dá 2 dias, dá 2 anos, dá 10 anos, dá 20 anos, coisas que aconteceram e que quando nós não estamos tão bem na relação, vem tudo ao de cima, vem aquele ressentimento todo, então tipo: "Não me toques, tu não me toques", não é? É muitas das vezes aquilo que nós fazemos. Claro que se não me tocas o meu corpo desliga-se. E depois há um medo de criar expectativas também, porque se o meu corpo se desliga, eu estou a desligar o meu desejo, a minha libido, a minha atração pelo companheiro, e então se eu parto para a intimidade, o que é que pode acontecer? É a coisa não funcionar lá muito bem, não é? Pois é. Então daí a importância do toque. E aqui para quem desse lado possa estar a passar por uma situação idêntica ou identifica-se com alguns pontos que eu fui falando aqui neste episódio, nós temos que como é que nós vamos contrariar isto? Diz: "Ok, Mariana, eu identifico-me com o que tu estás a dizer, mas como é que eu já estou nisto há tantos anos, como é que eu saio deste registro?". Então, nós temos que começar a introduzir o toque na relação. E o toque para ser introduzido na relação tem que ser introduzido de uma sem intenção sexual. Ou seja, não vamos só tocar quando queremos intimidade, vamos tocar mesmo que não haja intimidade, vamos dar um abraço mais longo, vamos dar um beijo sem pressa. Temos tanta pressa de dar um beijo quando saímos ou quando chegamos a casa. E às vezes nós saímos e não sabemos quando voltarmos se a pessoa vai lá estar, não é? Há pequenos toques, há toques, simples no braço, um toque no braço, um toque no joelho, quando vai a conduzir. Há uma série de toques simples, mas que fazem toda a diferença para a conexão. Toque e desejo, não é? Porque isto aqui está interligado. O toque, o desejo muitas das vezes vem depois do toque. E há um episódio que eu até falo, de você não sei se já ouviram ou se vai sair esse episódio, que já estou a gravar vários e portanto às vezes perco a noção, do timing. Há um episódio em que eu falo que muitas das vezes não é deixem-se ir para o momento sem sentir desejo, não tem que ter sempre desejo antes para depois avançar, porque às vezes isso não é assim. Não estou a dizer que vocês têm que ir contrariadas, não tem nada a ver com isso. Vão lá ouvir o episódio e ver se conseguem perceber aqui esta minha perspectiva. Então, o que é que acontece? O desejo, muitas das vezes, ou maior parte das vezes, surge depois do toque. Então, não vamos esperar a vontade para ser tocadas. Ou não vamos tocar sem ter vontade. Porquê? Porque quando nós tocamos, quando nós abraçamos, quando nós beijamos, muitas das vezes isso liga o botãozinho do desejo, que é aquilo que a maior parte das mulheres muitas das vezes se queixa, que é: "Eu não tenho desejo, não é? Eu não estou a sentir situação nenhuma e, portanto, não consigo partir para a intimidade". Hum, Entretanto, se vocês fizerem este exercício, comecem com pequenos toques em casa. Se vocês fizerem este exercício, tenho quase a certeza absoluta que começa a mudar a dinâmica do casal. E nós, mulheres, muitas das vezes estamos à espera que sejam eles a começarem, que sejam eles a ter iniciativa. Muitas das vezes queremos que eles tenham iniciativa para depois dizer que não. E eles é que têm que ter iniciativa, não tem nada. A relação é dos dois e vocês os dois fazem parte dessa relação, portanto, os dois têm que contribuir para essa relação. E agora, agora vamos ter outra coisa que é, e tal, ouvi dizer que os abraços que ajudam a conectar o casal e não sei o quê, isso é um bocado de teoria. Não, há coisas que não é teoria. O que é que acontece quando nós abraçamos? São libertadas uma série de substâncias químicas no nosso corpo. Ocitocina, por exemplo, nós chamamos a hormona do vínculo. É a principal hormona que é libertada com toque, com abraços, com contacto pele com pele.
aumenta a sensação de segurança, de ligação, de confiança, reduz o stress, reduz a ansiedade. Portanto, é uma resposta automática que existe no nosso corpo a um gesto como, por exemplo, um abraço. Temos a serotonina, que é o que regula emocionalmente, ajuda a estabilizar o humor, traz a sensação de equilíbrio, diminui a irritabilidade, tristeza, o corpo sente-se mais em casa, por assim dizer. Depois, dopamina, que é o prazer e a motivação. Portanto, estão a ver que há aqui logo três substâncias químicas que é logo uma reação que o corpo tem a um abraço, mas não é um abraço de 5 segundos, tá? É um senhor abraço, um abraço daqueles coisas, pronto. Então, dopamina associada à sensação de prazer, associada à sensação de recompensa, força de vontade de repetir novamente a coisa, ok? Por isso, minha gente, isto é químico, está estudado, está no nosso corpo, não é a Mariana que diz, ok? Então hoje, para ajudar aqui também na história do toque, eu trouxe aqui uns acessórios que vocês podem utilizar para ajudar a explorar mais esta parte. Trago uma coisa muito simples, que vocês já viram, mas não sei se muitos de vocês têm em casa, que é uma venda simples, ok? Alguns de vocês têm isto para dormir, por causa da luz. Então, porquê é que eu trago uma venda? Porque enquanto o homem é muito visual, a mulher é muito mais sensitiva. Então, vocês para por exemplo, explorar mais o toque, podem colocar uma venda, vocês mulheres, podem colocar uma venda ou homens podem colocar uma venda à vossa companheira. E o que é que vai acontecer? Quando a vossa companheira tem uma venda nos olhos, automaticamente ela vai ativar todos os outros sentidos, vão ficar muito mais apurados. Então, se vocês tocarem levemente na mulher, isto já mais na intimidade, obviamente não vão estar a cozinhar de venda, tá? Pronto, não sei, é só para fazer aqui o enquadramento. Quando vocês estão na intimidade e colocarem uma venda na vossa companheira e fizerem o abraço, o beijo, o percorrer o corpo dela todo com a ponta dos dedos, isto vai acionar na mulher muito mais desejo, muito mais entrega, desbloqueio porque o corpo muitas das vezes está fechado, está em modo de proteção e acaba por a mulher conseguir descomprimir muito mais. E aqui tem uma grande vantagem, que é criam a conexão, trabalham esta parte da conexão, ela está com os sentidos mais apurados e o toque, depois daquilo que eu vos falei da importância toda do toque, vai ser realmente um ponto-chave neste momento. Claro que vocês podem ainda usar outros pequenos acessórios. Aqui está a soltar um pozinho que vocês devem estar a ver. Não, isto não é problema de produção, é mesmo um pó que dá para espalhar pelo corpo todo, mas que tem aqui uma pluma. Eu costumo chamar a pluma da tortura, mas é só em tom de brincadeira. Porquê? Porque dá para tocar na pessoa sem ser diretamente com a mão. E às vezes é esta parte que nós descuramos nas nossas relações, que é quando vamos para a intimidade, de poder explorar muito mais o corpo, a pele, o toque e o abraço, hum, antes de partirmos para a penetração. Então estes são alguns acessórios, alguns produtos que podemos utilizar para tocar no nosso companheiro. E vocês dizem assim: "Ai, isso das plumas, eu sou um bocado alérgico, dá-me logo vontade de espirrar". Muito bem, peguem numa rosa, percorram o corpo da vossa companheira com uma flor e sintam vocês o efeito que isso tem e vão claramente perceber o efeito que terá nela. Então, se lá por casa tiverem assim algum produto mais específico para fazer, por exemplo, uma massagem, vocês podem perfeitamente usar. A massagem é das coisas que eu aconselho, super, super, super aconselho aos casais. Precisamente porque há ali um certo tempo em que há muito contacto pele com pele. E há quem diga assim: ai, ó Mariana, eu não gosto nada dessas coisas dos óleos de massagem, é tudo pegajoso, fica ali tudo. Não gosto disso. Pronto, então vocês podem pegar numa espuma crepitante em que vocês colocam no corpo e ela crepita e vocês espalham. Parece fetazetas, estão a ver? Faz. Então vocês podem fazer isto no corpo todo.
e criam aqui a sensação de, do crepitar, há o toque novamente e não fica gorduroso nem uma coisa desse estilo. Portanto, isto é só 3 pequenas coisas que eu vos apresentei para vocês poderem trabalhar o investir no toque na vossa relação e, tenho a certeza absoluta que usando qualquer uma das dicas, que eu falei, vocês vão ter resultados e mais interessante é que vão querer repetir. Pois é, e por isso se vocês também quiserem mais algumas dicas, vocês sabem onde me encontrar. Por isso, meus amores, ah, beijem mais, abracem mais e explorem muito mais o toque e com a mensagem principal, que é toque sem intenção sexual. E eu tenho quase certeza que vocês vão ter muito mais aproximação e muito mais frequência, de intimidade, nos próximos tempos. Por isso, desfrutem e boas vibrações. Sem ruído, sem disfarces. O que sinto, o que penso, o que sou numa mente